Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, a Odontologia Lauda agora em um novo endereço, numa clínica linda, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E hoje eu estou trazendo uma pessoa assim que tem duas coisas que todo perguntador necessita, ou seja, o perguntador sou eu, né? De conhecimento sobre o assunto pelo qual ele vai falar e didática. E essa pessoa não é nem mais nem menos do que a minha amiga Leisa Antunes. Leisa, muito obrigado, Leisa, por tu teres aceito o meu convite para a gente bater um papo nessa tarde fria e chuvosa aqui de Santa Maria, que deve estar quantos graus aí, tu que veio da rua? Uns 8. Uns 8 graus? É. Não chega a ser um frio de arrepiar, mas é um friozinho até considerável. Leila, já te agradeci, muito obrigado mais uma vez. Jáder. E hoje a gente vai bater um papo assim mais voltado para a humildade do ser, né? Que é o contrário da soberba, né, Leisa, perdão. Leisa, humildade. A gente costuma dizer o seguinte, era uma pessoa muito humilde. A pessoa emprega o termo humilde porque era uma pessoa muito pobre. Significa dizer que todo pobre é humilde ou nem todo humilde é pobre, perdão? Para a gente entender, Jader, vamos partir do princípio. Humildade é uma virtude. Todas as virtudes, elas precisam ser desenvolvidas no íntimo de cada um de nós. Nós possuímos essa potencialidade de desenvolvê-las, porque nós possuímos não só a virtude da humildade, mas como todas as outras dentro de nós no estado de germe, no estado de semente, a gente diz. Se ela é uma sementinha, ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada amorosamente para que ela cresça e dê frutos. Os frutos é aquilo que você já consegue ver, que você já consegue expressar nas expressões diárias, na convivência diária que a gente tem normalmente. Mas para que eu expresse, eu preciso ter edificado no íntimo do meu ser essa virtude. Então, a humildade, que é uma virtude muito importante, muito especial, a gente vai ver isso, ela não pode ser analisada por um olhar estético, por algo externo. Ela tem que partir, ela tem que estar solidificada dentro da criatura. Ela é um estado da alma da criatura. Se nós buscarmos a origem da palavra humildade, ela deriva do grego humus. E humus significa uma terra fértil. Olha o entendimento, terra fértil. A humildade é ela que dá ao nosso coração, como sendo uma virtude muito importante, essencial, ela dá ao nosso coração esse estado de fertilidade para o desenvolvimento de todas as outras virtudes. Por isso que no livro A Voz do Monte, Richard Simonetti, capítulo 1, ele nos fala da humildade e ele intitula o capítulo A Virtude Essencial. Ela é essencial, ela é a que fertiliza o nosso coração para o desenvolvimento de todas as outras virtudes. Então, o que é ser humilde? Não é uma condição exterior. É eu me reconhecer pequeno, criatura diante do Criador, da grandeza do Criador, da grandeza de tudo que Ele criou, de todo o universo. Eu sou a criatura e eu me coloco humildemente nessa posição, uma humildade de espírito, nessa posição de criatura perante o Criador. Se eu me reconheço criatura, e Deus, na sua grandeza, Deus que é Pai, Deus que é amor como Criador,
eu compreendo que todas as atuações dele na minha vida são perfeitas, são exatas. E muitas vezes, embora a gente não encontre as respostas da forma que nós gostaríamos, para as nossas rogativas, por exemplo, mas se eu humildemente me compreendo na situação de criatura perante o Pai, eu entendo que aquilo que eu recebo é o que eu mais precisava para aquele momento. E às vezes eu não alcanço, porque o nosso olhar ainda é limitado, eu não alcanço o entendimento profundo disso. Mas eu consinto. Por isso que a humildade, ela é uma virtude que ela fertiliza o nosso coração, uma terra fértil para todas as outras. Por isso que ela é uma virtude essencial. Ela é o ponto de partida. Partindo desse desenvolvimento no meu coração, eu passo então a desenvolver outras virtudes. E se eu sou humilde, Jader, eu tenho gratidão, porque eu me compreendo como criatura, eu sou grata a tudo que o Criador me oferece. E se eu sou grata, eu me compreendo também na posição de auxiliar aqueles com o que eu já tenho e que o outro ainda não alcançou. Leisa, eu lembro uma passagem de Jesus que ele diz assim, os bem-aventurados, os humildes, porque é deles o reino de Deus ou o reino dos céus, alguma coisa assim. Isso. O que na verdade Jesus quis dizer? Quis dizer que os humildes serão, como é que chama? Serão... Os eleitos? Eleitos, talvez. alguma coisa desse tipo? É por aí. A gente precisa entender o que é o reino dos céus, ou o reino de Deus, a gente encontra várias versões, né? O que é esse reino? A gente às vezes atribui essa fala de Jesus, e Jesus falava muito, né? Ensinava, vivia o reino de Deus. A gente atribui isso a um local, é natural para a gente ainda. Mas o reino de Deus, Jader, nós vamos buscar lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, capítulo 8. Tem uma conversa muito elucidativa para a gente entender o que é esse reino que Jesus ensinava. Bartolomeu conversava com Jesus, Humberto de Campos nos conta isso, e Bartolomeu tinha consigo uma tristeza muito grande. Ele olhava o mundo ao seu redor, ao seu entorno, e ele não conseguia entender como seria possível o estabelecimento desse reino de Deus, do reino que Jesus ensinava, na terra, naquele mundo, aonde aos olhos dele, e talvez possa ser muitas vezes o nosso olhar, o mal prospera, aqueles que não têm boas intenções se dão bem, aqueles que fazem o correto às vezes não se dão tão bem. Então ele não conseguia compreender como que o reino de Deus, um reino de amor, um reino de paz, iria se estabelecer no mundo assim. E aí Jesus explica para ele aquela frase que a gente tem que sempre estudar e reler. O reino de Deus é obra divina no coração da criatura. Por isso que nós dissemos que as virtudes começam no nosso coração. Porque o reino de Deus é o desenvolvimento de todas essas virtudes dentro de mim. Então, se eu quero esse reino de amor, eu preciso começar hoje a desenvolver em mim características, qualidades, virtudes que me conduzam a viver nesse reino. Eu não preciso cobrar do meu entorno, eu posso desenvolver dentro de mim. A humildade é uma. E eu desenvolvendo a humildade, eu já iniciarei esse caminho de viver nesse reino de Deus. Por isso que Jesus complementa para Bartolomeu dizendo que é possível ser feliz aqui e agora. Se nós iniciarmos essa tarefa, por nós, por dentro de mim, não aguardando o outro, eu já inicio o estabelecimento do reino de Deus, que é esse estado de consciência, no aqui e no agora. Leisa, tu me falaste que tu é vice-presidente do Mena Barreto, né? Mais conhecido por Mena, carinhosamente, né? Imagino que tu estejas na doutrina espírita já faz alguns anos. Então tu já tens uma experiência de convivência com os espíritas e com as espíritas também, né? Aí eu te pergunto o seguinte: se o espírita, a espírita, sabe de tudo isso, que a humildade é fundamental para quando chegar o momento da partida para uma outra vida, é fundamental para ele ir para um lugar bom, digamos assim. Por que
não, por que não? Significa dizer que para o espírito é muito mais fácil ele ser humilde? Depende, Jader, da compreensão de cada um e da prática de cada um. Saber não necessariamente implica na prática. Às vezes nós podemos ter um grande conhecimento, mas quando a vida nos apresenta situações difíceis, nós não conseguimos viver aquilo que nós temos como teoria. A vivência, ela é algo que exige de nós um esforço muito grande. Porque você precisa, para viver todos esses ensinamentos, você precisa deixar para trás tudo aquilo que às vezes a gente traz há anos dentro de nós. Aqueles vícios, aquelas imperfeições, que são o nosso primeiro passo, o nosso primeiro ponto, às vezes, de a nossa primeira manifestação. Eu vou lá no meu porão íntimo, como diz André Luiz, e busco aquilo que já está enraizado. E se eu não paro para fazer um esforço da minha vontade acima do meu desejo, eu vou responder para a vida, para tudo que a vida me oferecer, com aquilo que eu tenho enraizado e que às vezes está incorreto. Então tudo vai depender da forma como nós colocamos em prática a nossa busca de viver o que nós aprendemos. Entendo. Leisa, como é que se explica, que eu acho que tem a ver com humildade, o lava-pés de Jesus que consta na Bíblia, né? Que os apóstolos lavaram os pés do mestre, né? Como é que se explica, assim, uma explicação bem rápida não, mas bem consistente, assim, por exemplo? É uma lição, tudo que Jesus nos ensinava, né, Jader, aproveitando aquelas situações da época, e aí tem muito a ver com os costumes da época, tudo tinha uma lição profunda. Se a gente conversar hoje, se a gente conversar amanhã, daqui a 100 anos, nós vamos entender um pouco mais. A nossa busca ainda é essa, compreender as expressões, as lições que Jesus nos deixou com as suas vivências. Mas vamos pensar naquele contexto do momento. As pessoas andavam muito de sandália, sujavam muito os pés. Quando entravam numa residência, né, o convidado, vinha o servo, não outra pessoa, o servo vinha e lhes lavava os pés. Então aquilo ali já demonstrava para a época uma posição que não era nada nobre, né? Alguém lavar os pés do outro. Só o servo fazia essa tarefa, né? Isso é um costume da época. O que Jesus, ele se veste, porque ele pega o pano, né, a toalha, a gente pode chamar assim, se envolve na cintura, se veste de escravo e vai lavar os pés dos apóstolos, né? O primeiro ensinamento que a gente pode tirar daí, a primeira reflexão, é que ele se coloca na posição que ele sempre disse que ele veio fazer, que era cumprir a vontade de Deus. Ele é um servo de Deus naquele momento. Ele está cumprindo a vontade do Pai. Mas aí ele vai lavar os pés dos apóstolos. Os pés é a base, né? Tanto que quando ele vai lavar, Pedro se nega a ter os pés lavados por Cristo, porque é o mestre lavando os pés dos apóstolos. E aí tem outra lição, né? A lição de que para Deus, nesse reino que Jesus nos ensina, o mestre e o servo têm o mesmo valor. Isso não nos distingue no reino de Deus. O que nos distingue é o que nós estávamos falando, as nossas obras. E aí quando ele vai lavar os pés e Pedro lhe nega, ele diz para Pedro: se eu não te lavar os pés, Pedro, tu não terás parte comigo. Ou seja, se você não aceitar que eu te ajude com a clareza, com o caminho, com a verdade que eu trago, a ter novo olhar para a vida, a deixar a sujeira, entre aspas, para trás, deixar os pés sujos, que a gente pode fazer uma analogia aos nossos vícios, às nossas imperfeições. Eu deixo o homem velho, aquele que é acostumado a agir daquela forma, para trás. E eu me proponho a seguir com bases limpas, que o pé é a nossa base, né? Eu me proponho a seguir com bases limpas nessa nova caminhada. Se você não fizer isso, você não terá esse desenvolvimento desse reino no íntimo do seu coração. E aí Pedro então lhe responde que, nesse caso,
Pode lavar os pés, as mãos, a cabeça, tudo, né? Porque há uma proposta naqueles apóstolos. Eles compreendem que é uma simbologia, mas que nos convida a deixar para trás a sujeira do passado e a nos propormos novos nessa nova caminhada. E aí tem outro ensinamento que é muito bacana. Jesus poderia ter trazido a bacia do lava-pés e deixado que cada apóstolo se lavasse sozinho, né? Ele, no entanto, como mestre, lava os pés, porque ele nos mostra que se eu posso auxiliar o outro a se libertar das amarras do seu passado, eu tenho essa obrigação, eu tenho esse dever. Então ele se importa conosco, com aquele irmão que está ali à sua frente, e ele o ajuda a limpar os seus pés. Tem muita simbologia, né, Jadra? A gente poderia ficar conversando. Dúvida. Tudo que Jesus fez tinha um propósito, né? Um propósito voltado para o bem, para o ensinamento. Leisa, a gente está falando em humildade, que é uma virtude, né? Isso. Eu te pergunto o seguinte, como é que eu vou te fazer essa pergunta? Existe uma virtude, digamos assim, por onde que nós devemos começar a nos melhorarmos? Ou seja, existe a virtude mais fácil da gente trabalhar em nós mesmos? Existe uma mais fácil, depois uma não tão fácil e a mais difícil de todas? Isso é muito particular de cada um, porque pensa comigo, Jader. Pode ser que para você algo que hoje seja altamente perturbador, tentador, para mim já não tenha mais significado. Pode ser que para mim algo que seja muito difícil para você nunca tenha tido significado. Então o esforço, o mérito em trabalhar a virtude, ele está diretamente relacionado com o esforço que nós fazemos. E aí, para mim, pode ser de uma forma, para você de outra. Pode ser que para mim já seja mais fácil trabalhar a questão do orgulho, por exemplo, né? E desenvolver a humildade. Pode ser que para você não. Pode ser que você já tenha desenvolvido a humildade, então você precisa trabalhar outras virtudes. O que nos dá esse direcionamento? É o esforço que nós fazemos. A quantidade de vontade, de empenho, de superação que representa para cada espírito com a sua bagagem em particular desenvolver aquela virtude na sua vida, exercitá-la, colocá-la em prática, porque isso é ter a virtude, colocá-la em prática no dia a dia. Leisa, nós vamos continuar esse bate-papo depois do intervalo, que a produção me disse que o nosso primeiro tempo, digamos assim, terminou, certo? Gente, eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade do nosso amigo Moacir Germani, né? Leisa, o nosso intervalo é rapidinho e a gente já volta, certo? Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Lá, Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos.
Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar, que vai fechar agora em julho, 7 anos, que é o Lar de Joaquina, Goods e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo aqui com a Leisa Antunes, ela é vice-presidente da Sociedade Espírita Mena Barreto. Antônio Vitor Mena Barreto. Antônio Victor Mena Barreto. Antônio Vitor Mena Barreto. E a gente está batendo um passo sobre virtudes, mais exatamente sobre humildade. Leisa, agora eu quero iniciar esse segundo bloco te fazendo uma pergunta que é a seguinte. Pode, digamos, a influência espiritual, aquela que a gente não enxerga, certo? Influenciar na nossa conduta, seja essa conduta para o bem ou para o mal? A influência espiritual, ela sempre existe, né, Jade? O Livro dos Espíritos nos diz isso, né? Que nós somos muito influenciados pelos espíritos. Mas para que haja essa influência, há um componente que a gente não pode nunca esquecer, que é preciso que encontre dentro de nós a ressonância. E aí pode ser tanto para fazer algo equivocado, tanto para os vícios, alimentando nossos vícios, como para o bem, né? Mas, por exemplo, nenhum espírito, né, falando daquele espírito que influencia, nenhum espírito ele vai colocar uma coisa dentro de nós. Ele vai procurar, ele vai encontrar situações que nós já guardamos, já trazemos no nosso íntimo, e o que ele vai fazer é alimentar aquilo ali, se nós assim permitirmos. Isso é tanto para o bem quanto para o mal. O que acontece em relação aos vícios especificamente é que às vezes nem nós admitimos para nós próprios algumas das imperfeições mais severas que nós trazemos ainda no nosso íntimo. Então, numa forma de fuga, nós justificamos com a influência. Mas a influência, ela encontrou ressonância dentro de mim. Por isso que então o mal se efetivou, por isso que o vício se efetivou. Se não encontrasse, não se efetivaria, né? A mesma coisa é para o bem. Os espíritos nos influenciam o tempo todo para o bem. Nós temos todo um amparo, eles torcem para o nosso progresso, para a nossa melhora. Esse é o nosso trabalho aqui na Terra, né? E para isso nós temos um amparo. Mas tem que encontrar em nós a ressonância. Tem que haver o nosso esforço e a nossa vontade, porque há o livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de ação. Então nós não seremos forçados a fazer algo, nem a desenvolver um vício e nem a desenvolver uma virtude. Nós teremos que fazer a nossa parte para que isso possa então acontecer. Leisa, a doutrina espírita nos diz que antes de nós reencarnarmos, a gente se prepara lá por algumas décadas, né? Nos preparando para o retorno. E nós nos preparamos sempre para chegarmos aqui e evoluirmos enquanto espíritos. Claro que reencarnado em um corpo material. Aí eu te pergunto o seguinte, por que apesar desse preparo, que eu não sei por quanto tempo, por quantos anos, 40, 50 anos, nós chegamos aqui e sucumbimos? Tudo que a gente aprendeu lá, gente, vai lá, seja humilde, seja pacífico. E aqui a gente chega e acontece tudo que muitas vezes acontece. É por isso que a gente vem para cá. Porque aqui é o nosso teste. Aqui nas adversidades da vida ou nas situações de alegria, né, nas situações que a vida nos apresenta, é onde nós temos a oportunidade de verdadeiramente colocar em prática aquilo que nós viemos desempenhar. Sempre temos a possibilidade de acertar.
Há todo um planejamento, como você bem disse, um planejamento que vai variar muito de espírito para espírito, de necessidade para necessidade, mas ninguém reencarna fadado a errar. Nós reencarnamos com todo o amparo, com toda a assistência, com tudo que é possível ao nosso entorno, família, amigos, tudo que nos é ofertado para acertarmos o passo. Acontece que diante da dificuldade ou diante do desafio, em nós o desejo predomina ao invés da vontade. O esforço da vontade deveria predominar para que a gente consiga trabalhar aquela imperfeição. Mas isso a gente não faz. E aí nós cedemos aquilo que a gente chama da porta larga, que é muito convidativa às vezes, que é uma oferta que está a todo momento à nossa volta. Nós poderíamos escolher, Jader, hoje à tarde, estarmos tomando um café em casa, nós poderíamos estar em qualquer lugar, não é verdade? Nós estamos aqui tentando refletir e estudar. A vida sempre nos oferece escolhas, mas cabe a nós fazermos a eleição daquilo que nós vamos escolher. Tem uma situação que nos é contada por André Luiz, eu não vou lembrar agora exatamente se é no livro Os Mensageiros, mas é em um deles, dessa série, de um homem que reencarna para o exercício da mediunidade. Traz todas as condições necessárias, todo o aparato, todo o amparo que precisa para o bom desenvolvimento da mediunidade com Jesus, que é o nosso propósito. Acontece que quando chega aqui, até a fase da adolescência está tudo muito bom, mas quando ele se toma por dono de si, ele começa a pensar que aquilo pode ser muito lucrativo na vida dele. Por que ele está trabalhando de graça? Se o trabalho braçal lhe dá renda, por que aquele trabalho com a mente não pode lhe dar? E então ele passa a fazer comércio da mediunidade, colocando a perder todo aquele planejamento que havia sido feito para a sua reencarnação. É necessário recomeçar a jornada. Leisa, o homem ele tem condições sempre de, digamos, vencer as suas más tendências? De que forma? Nós sempre temos condição. Essa questão nós encontramos no Livro dos Espíritos. Sempre temos condição de vencer e os Espíritos complementam de uma forma interessante, geralmente com um esforço muito pequeno. Não precisaria ser grande o nosso esforço e nós conseguiríamos, e eles ainda dizem que nos é colocado tudo aquilo que nós precisamos para vencer. O que nos falta, Jader, ali fica bem claro, é o esforço e a vontade. É a perseverança para vencer as más inclinações. E uma última pergunta, porque a nossa produção está dizendo que o nosso tempo está esgotando. Certo. De que forma nós podemos saber, digamos, como é que eu vou perguntar, quais são os nossos defeitos e as nossas virtudes, se é que nós temos algumas? É o autoconhecimento proposto por Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Conhece-te a ti mesmo. Quando nós fazemos essa análise muito séria de consciência, não é uma análise para que vai nos fazer mal, não é para nos julgarmos, não é esse intuito, mas é analisar com clareza qual é a minha real posição hoje. Aonde eu estou me equivocando, porque eu preciso fazer essa análise, esse exame de consciência. A partir desse conhecimento, e aí entra a humildade. Eu preciso ter a humildade de compreender que naquilo em que eu estou me equivocando, eu preciso trabalhar aquelas imperfeições que estão me fazendo mal, porque ninguém vive feliz alimentando imperfeições. Aquelas imperfeições precisam ser trabalhadas em mim e a sua essência precisa ser transformada no desenvolvimento das virtudes. A gente encontra isso, um grande exemplo, Francisco de Assis, que fez todo esse caminho autoiluminativo, olhando para dentro de si mesmo, levando para dentro de si mesmo, através do autoconhecimento, para todos os pontos que nele haviam ainda imperfeições. Ele levou tudo aquilo que a gente conhece da oração, levou amor, levou perdão, levou concórdia, levou união. Então ele se tornou aquele instrumento da paz do Cristo. Então é necessário que a gente inicie esse processo de autoconhecimento, de autoanálise. Perfeito. Leisa,
Agora sim a produção está me olhando com cara feia de lá, certo? Não, brincadeira, gente, brincadeira. Se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, a câmera 3 ali é toda tua. Certo. Então, meus amigos, a humildade, para a gente encerrar, ela não nos menospreza, ela não deve nos fazer menores do que nós somos, mas nem maiores. Ela nos dá o real entendimento da posição que nós ocupamos, de tudo aquilo que nós já caminhamos, mas também de tudo aquilo que com muita humildade nós entendemos que é possível alcançar com o nosso esforço, com a nossa dedicação e sempre com o amparo maior de Deus. Leisa, terminou. Infelizmente, eu digo, terminou. Porque sempre é um bom papo conversar contigo. Eu já conversei contigo algumas vezes fora desse ambiente aqui e é muito gostoso, porque eu digo sempre, né, que o sonho de todo perguntador, o perguntador sou eu, né, é ter sentado nessa cadeira aí. Eu já disse isso, eu acho que inclusive no programa, um programa que eu não me lembro qual, o sonho de todo perguntador é ter alguém que conheça, que domine o assunto sobre o qual ele ou ela vai falar e que tenha didática, né, para saber passar o conteúdo para as pessoas que irão assistir em casa. Por isso, Leisa, muito obrigado mesmo. Agradeço, pelo teu dispor de vir aqui bater esse papo comigo hoje, certo? Agradeço. E dá um abraço lá para todas as pessoas lá do Mena Barreto, casa que eu gosto muito, certo? Obrigada. Tá? Um abraço em particular no Lucas, né? E na princesinha dele agora, né? A Alice. A Liz, né? Tem o quê? Um ano? A Alice já está com, acho que 1 ano e meio. Ah, deve ter mudado a vida deles radicalmente. Linda, maravilhosa. Gente, e com essas palavras estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aqueles que mantêm o nosso programa no ar, que vai completar, como eu disse no primeiro bloco, 7 anos. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar da Joaquina, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. E Sociedade Espírita Luz e Caridade. Agradeço a todos, muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.